Essa produção de conteúdo, ela é difícil porque precisa ter uma atualização constante. Então, é uma preocupação, produzir conteúdo criativo, bom, que envolve. Então, sempre será uma grande preocupação. Mas também aquele conteúdo que venda, mas que fuja daquele conteúdo padrão de comercial, de preço, de forma de pagamento. E aí que entra o shoppertainment, que nada mais é do que a venda pelo entretenimento, e a base dele é o envolvimento do consumidor com o conteúdo. Dentro desse quesito, a Nike pode ajudar, e claro, os criadores de os conteúdos criados pelo usuário, o UGC. Para quem não sabe o que é o UGC, tem um programa falando só sobre ele no portal da CBN. Isso. Outras formas de trabalhar com o shopper são os jogos com prêmios, os testes com benefícios, em resumo, uma gamificação. Isso, claro, são as estratégias para as lojas físicas e online. Agora, para aquilo que vai ser compartilhado nas mídias sociais e nas outras frentes do marketing digital, por isso que eu trouxe algumas características desse conteúdo que é pensado somente para da venda, mas através do entretenimento. A primeira característica é contar histórias, mas essas histórias precisam ser contadas com mais humor e elas precisam ter um gancho mais interessante e que ensine algo. Então, contar uma história, mas com conteúdo educacional e com um toque de humor. O uso de influenciador contando essa história tem mais chances de reter. Outra característica é a autenticidade. Então, uma aparência de tudo aquilo que for muito editado não funciona e não converte. E aí sim, quando a gente fala de conteúdo focado no shopper entertainment, a autenticidade precisa gritar em todos os conteúdos. A preferência por vídeos curtos também é uma característica bem presente nesses tipos de conteúdo, e também não pode forçar a decisão daquele tipo compre, ou do tipo tá acabando, corre antes que acabe, e sim preferir pelas ativações dos bons momentos, de puxar para atividades ou hobbies mais descontraídos do usuário, ou ainda puxar para algo mais inspirador. E por fim, algo que é bem importante para trabalhar com esse viés de conteúdo é sempre contar com algum especialista junto. Essas são algumas características, alguns atributos que o conteúdo voltado para a venda através do entretenimento é o mais indicado, sem contar que é aquele conteúdo mais muito comercial. Então, você vai tentar fazer essa venda através de um outro viés e não daquele conteúdo bem comercialzão. Vamos para a parte prática, traduzir isso para a realidade das empresas que precisam criar conteúdos de uma rotina, assim, tipo dia a dia. Por exemplo, se eu sou uma loja de roupas, com uma consultora de moda contando casos ou situações de alguém que não estava bem vestido, ou trazer uma situação embaraçosa de não estar com uma roupa adequada, até uma história de um cliente que passou por alguma situação que envolveu não estar com uma roupa apropriada. E durante essa história, mostrar alguns produtos ensinando como combina estampa, como combina tipo de tecido. Então, esse exemplo, eu usei a questão ali do especialista, eu ensinei, então tem um conteúdo educativo de como combinar roupas, eu contei uma história, eu mostrei os produtos que são vendidos na minha loja e ainda trouxe um conteúdo autêntico, que é criado e é legítimo, sem grandes edições. Claro que a gente não precisa juntar todos os atributos em todos os conteúdos, mas eu trouxe esse exemplo para quem acompanha, tem um norte e consegui traduzir o que falamos aqui para o cenário mais real e prático. Outro exemplo, pegando agora um caso para quem trabalha com prestação de serviço, eu vou trazer um salão de beleza. No lugar de simplesmente mostrar o antes e depois da morena para o loiro, você pode, ou ainda aquele folderzão da promoção de mechas, que é bem comum também para quem trabalha com salão de beleza, é bem comum. Dá para criar, por exemplo, uma premiação de descontos para cliente que melhor finalizar o cabelo em casa. E aí, claro, vai ter uma produção de conteúdo, um conteúdo criado pelo usuário. O usuário tem ali, o cliente tem uma gamificação, então a gente está juntando a gamificação, a autenticidade, o conteúdo educacional de como cuidar do cabelo em casa e mostra, de fato, o resultado de uma coloração feita pelo salão e como que ela fica realmente no dia a dia. Então, sair daquele folder, sair daquele conteúdo muito comercialzão e puxar um conteúdo mais da venda pelo entretenimento. Então, concentrar os esforços para criar conteúdos mais leves e, como o nome mesmo já diz, com viés do entretenimento para que possa falar diretamente com quem vai comprar, quem vai consumir. E aí entra no ponto, já que a gente sempre fala aqui, que a gente produz conteúdo para o usuário, não para a gente e nem para o nosso concorrente. O foco sempre é no usuário.